Pessoal, espero que vocês estejam bem e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a intensidade de corrente elétrica. Como definir essa intensidade de corrente elétrica? Primeiro eu devo falar para vocês que existem vários elétrons, chamados de elétrons livres, nesses corpos condutores, e esses corpos condutores não têm uma corrente elétrica. Por quê? Porque esses elétrons livres não estão se movendo de uma maneira organizada. Então, só para vocês entenderem, é como se fosse aqui no fio do meu carregador. Aqui dentro a gente tem cobre, esse cobre tem elétrons livres, mas eles estão se movendo de maneira desorganizada. Isso quer dizer que dessa forma não adianta eu colocar essa ponta aqui no meu celular que eu não vou conseguir carregar a bateria do meu celular. Mesmo que eu coloque aqui nessa caixinha mágica, que depois a gente vai falar melhor sobre ela, e aí eu conecte, ou melhor, deixe assim do jeito que está. Ou seja, eu tenho elétrons livres que estão se movimentando de maneira totalmente desorganizada. Então é como só para vocês entenderem, eu tenho aqui essa imagem representando os elétrons se movendo de uma maneira totalmente desorganizada, cada um numa direção diferente. Quando eu coloco essa caixinha na minha tomada, eu estabeleço entre esses dois pontos o que a gente chama de DDP, diferença de potencial, ou seja, voltagem. Essa diferença de potencial vai obrigar os elétrons a se organizar. Então eles vão se organizar, vão de tal forma que eles vão seguir numa única direção, num único sentido. Claro que na prática não é exatamente isso que acontece, porque tem sempre um elétron que dá uma fugidinha dessa organização. Mas para efeito de cálculo, a gente vai considerar que, em média, esses elétrons estão indo, nesse caso, para a direita, porque essa diferença de potencial causou esse movimento nessa direção, nesse sentido. Quando nós formos falar sobre circuitos elétricos, a gente vai ter esse cuidado de verificar realmente qual é o sentido real e qual é o sentido que foi convencionado a gente explicar o que é corrente elétrica, ok? Então, fisicamente falando, intensidade de corrente elétrica é o valor da corrente elétrica, ou seja, o valor desse movimento organizado de elétrons, ok? Como que a gente calcula isso? O valor da intensidade de corrente elétrica, só um minutinho. Na verdade, a gente tem que botar aqui um M, esse M indica a média, né? Porque a gente sabe que os elétrons não necessariamente estão todos organizadinhos, tem sempre um que está meio nervosinho, outros mais calmos, um batendo com o outro, nos próprios elétrons do material, ok? Então, a gente tem lá a intensidade média, essa intensidade média ela é definida como a razão, ou seja, o que é razão? Divisão, entre a variação da carga elétrica, ou seja, a quantidade de elétrons que estão passando com suas cargas, em módulo, porque a gente vai ter cuidado com o módulo, porque a gente sabe que os elétrons são negativos. E o meu objetivo aqui não é achar sinal, o meu objetivo é achar valor, intensidade. Então, em módulo, ΔQ dividido por ΔT. O que é ΔT? É o tempo necessário para que esses elétrons percorram o meu fio. Tanto que cada carregador tem um tempo, né, junto com a sua bateria, claro, para carregar essa bateria, ok? Quando a carga inicial é zero, né, porque ΔQ significa ΔQ é igual a Q final menos Q inicial. Quando esse Q inicial é zero, a gente diz que ΔQ é o próprio Q, que a gente estudou lá no primeiro bimestre, ok? Quer dizer, primeiro bimestre, tá tudo tão confuso, né? Enfim. Nosso ΔQ é igual a Q, em módulo também, dividido pelo ΔT. Quem é esse Q que a gente estudou, né? Já estudou um tempinho, lá em fevereiro. Esse Q é igual a N vezes E, onde esse N é o número de, nesse caso, elétrons que estão se movendo aí nesse condutor, vezes o valor de E. O E é a carga elementar, a gente também já viu isso, mas só para lembrar. 1,6 vezes 10 a menos 19, em homenagem ao nosso físico Coulomb, é dado em Coulomb. Se por um acaso a gente tiver que usar essa equação, né, obrigatoriamente esse fluxo, né, o ΔQ sobre ΔT, a gente também vai fazer a mesma coisa aqui na variação do número de partículas que estão se movendo nesse condutor. Então vai ser o ΔN. Por que eu botei o E em módulo? Porque a carga do elétron é negativa. Volto a repetir, não estou interessado em sinal, estou interessado em valor. Ok? Na próxima aula, daqui a pouquinho, a gente vai fazer os exercícios da lista que eu passei. Beijo, qualquer dúvida é só falar.